amigos e os irmãos. Aumenta o volume, na gente se liga na programação. Carol, você se importa com o que as pessoas pensam a teu respeito? Então, não em excesso, né? Depende muito da situação. Depende muito da situação. Tá, explique isso. Sim, não, justifique assim, não sua dá resposta. pra gente deixar de ser quem nós somos por causa do que as outras pessoas pensam, sabe? Vestir uma máscara, se transformar em outra pessoa só pra agradar. Então você tem que estar firme também de quem você é. Só que, levando em consideração também base bíblica, né, as questões que o cristianismo traz pra gente, não dá pra gente também colocar a mão pro alto e falar, vou fazer o que eu quero. Não, né, tem que levar em consideração o que os pais pensam. Às vezes tem gente que dá um alerta ali pro nosso bem. Então acho que tudo tem seu momento, né? Muito bem, bem explicado. Marcião, você se importa com o que as pessoas pensam a teu respeito ou não? Praticamente a visão que é a dela também. Porém, desde que seja algo construtivo, né? Se a sua visão for bom pra mim, se for pra mim melhoria, por que não acatar? Com certeza, aí, muito bem, é isso aí. Vamos fazer o seguinte então, vamos conversar mais sobre esse assunto que pode divergir opiniões no nosso Pode ou Não Pode. No nosso Pode ou Não Pode de hoje, nós vamos falar sobre isso. O que os outros pensam pra você. Importa? Pra vocês, banda de 4J, importa o que as pessoas pensam, né? Vocês estão aí meio, tipo... Pegada banda, cara. Vocês estão assim, ó. Bater uma foto, pegada banda. Tira uma foto aqui, gente. E aí, Karen? Eu acho que importa. Importa. Muito bem. Importa. Até um certo ponto, eu acredito que importa. Isso. Matheus, Rangel, tá cheio de familiar seu vindo por aí esses dias aí. Importa. Bastante. Bem, isso aí. E aí, Ricão? O importante é não pensar mal. Eu acho que em alguns pontos importa e outros não. Pra mim, eu acho que é uma opinião que importa muito da minha família e dos meus amigos. Eu acho que determinadas pessoas... Pega essa daí, toma. Sou seu amigo? Com certeza. E sua namorada? A melhor. Também importa, né? A melhor. Já tinha assistindo agora. Que a tia que não importa aqui. Ela é a melhor, ela é a melhor amiga. Né? Ela que Mentira. O negócio, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar então com o profissional. Vamos chamar a doutora, que é psicóloga. Sirlene Ferreira, pode entrar, por gentileza. Boa tarde, tudo bem? Pode se assentar, por favor. Doutor, esse assunto você já viu que divergiu algumas opiniões, apesar do foco ser mais ou menos o mesmo, mas acho que cada um pensa de uma forma. Existe uma regra para isso? Sim, importa, não importa? Ou ainda a gente pode jogar para outras vertentes aí, enfim. Importa ou não importa? Boa tarde. Boa tarde. Então, acho que assim, o que vocês falaram é bem pertinente a resposta, né? Importa até certo ponto, né? A gente só considerar que a gente vive dentro de uma sociedade, né? E dentro dessa sociedade existe um código de ética, nós temos os nossos valores morais. Então, nesse sentido, importa. Né? Tá dentro daquilo do esperado, né? E eu não tô aqui falando dentro de um padrão de pensamento, porque a gente pode ter modelos de pensamentos diferentes. Eu posso pensar e acreditar em coisas muito diferentes das que você pensa e que você acredita, mas eu preciso ter respeito sobre isso. Isso já é um comportamento, né, dentro dos valores morais, não é isso? Mas o que eu percebo que a gente está vivendo numa época que nunca importou tanto, né? Nossa, agora as redes sociais, né? Quantos likes você recebeu? Quantas curtidas o seu selfie? O que é o selfie? É uma foto que eu tiro de mim mesma e mostro para a sociedade esperando uma resposta dela a respeito do meu comportamento. Ou a respeito de onde eu estou. Então, assim, as pessoas querem saber se eu abracei o Mickey. Você acha que eu abracei direito o Mickey? Então eu tiro uma foto com o Mickey, né? E vocês entenderam que eu tô na Disney? Não é? E aí vamos ver quantas pessoas... Então, assim, a gente tá falando de uma coisa que tá fora da curva, né? Tá todo mundo muito preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito.
Tudo bem, coisa séria, hein? Coisa séria. Exatamente. E é justamente esse mesmo ponto que eu percebo, assim, tem uma preocupação em excesso, principalmente quando a gente olha para a juventude, né? E doutora, que mal, né, essa preocupação em excesso, que riscos ela pode acarretar para a vida desse jovem? Então, comumente o que a gente entende é assim, as pessoas que mais buscam saber sobre o que os outros pensam de si mesma são pessoas que estão com muita dificuldade de se relacionar com a própria subjetividade. Eu tenho dificuldade para falar sobre mim mesma e quero então que você fale para mim. E vou tomar como a tua fala como minha, né? Então, olha, ela acha que eu sou isso, 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 me escreveu aqui na minha rede social, então de fato ela já me definiu, é isso mesmo que eu sou, né? Então, isso não é interessante, né? A gente percebe que as pessoas estão deixando que o outro é que define, né? E quem tem que te definir é você mesmo. Quem tem que dizer pra gente o que é que você gosta, o que é que você acredita, quais são os seus sonhos, né? É você mesma. E não as outras pessoas que, né? Tem gente que compete quantos seguidores tem, né? Quantos seguidores você tem? Eu tenho tantos, né? Quer dizer, é muito o hoje, né? É como se nós não tivéssemos uma história e nem tivéssemos uma intenção para o futuro. Hoje eu estou com tal roupa. Quantas pessoas gostaram dessa roupa? E quem não gostou é muito ruim mesmo, né? Que invejoso. Nossa, vive uma vida embasada no que os outros pensam, né? O tempo inteiro. Sim. Complicado. Maravilha, doutora, aqui na plateia. O que fazer quando a pessoa nunca ouve a opinião dos outros? Totalmente, né? Então, é importante também ouvir o que as pessoas pensam a nosso respeito, né? É interessante que a gente consiga desenvolver um ouvido também com filtro, né? Criterioso, né? Uma audição criteriosa. A gente vai ouvir, mas a gente também tem os critérios da gente para entender o que é saudável que eu estou ouvindo e o que é nocivo do que eu estou ouvindo. Senão, apenas o outro é que tem razão, né? Eu não tenho razão nenhuma sobre mim mesma. Isso mesmo. Como a senhora falou, voltando um pouquinho ao ponto das redes sociais, né? Será que com esse crescimento das redes sociais e o crescimento das pessoas nas redes sociais, será que as pessoas hoje em dia elas estão dando mais importância ao que pessoas desconhecidas, na maioria das vezes, falam a respeito delas do que a própria família, os amigos? Como o mesmo Henrique falou, puxa, eu me preocupo muito com o que os meus pais dizem, os meus amigos, as pessoas que realmente vão, mesmo que seja uma crítica, como o próprio Márcio falou, mas é uma crítica construtiva, é algo que está vendo de ruim para poder melhorar e tudo mais. A sociedade lá fora não quer saber se você vai ser amigo dela, se não vai ser, se vai gostar ou não da opinião. Só que a impressão que eu tenho é que as pessoas dão mais importância para aquelas que não conhecemos do que para aquelas que estão ao nosso redor, perto de nós. As redes sociais têm esse poder de fazer isso? Então, mas sabe o que eu penso? A gente precisa rever também essa conversa de dentro de casa, né? A gente conhece, a gente vê muito isso. As famílias, cada um janta num horário, o jantar não é mais em família. Mesmo sendo no mesmo horário, os filhos jantam no quarto, os pais jantam na sala, ou então a mãe fica na cozinha, o marido não chegou ainda. A gente está falando também de uma construção familiar que não é mais como era antigamente, que a gente conversava, que a gente brincava, que era importante, né? Eu posso dizer para você, eu posso falar como um ponto de vista meu, né, da minha história pessoal, assim, eu tive a honra de ter uma mãe que batia a corda pra gente pular, brincava com a gente, conversava, né? Um pai que conversava muito, que queria saber o que estava acontecendo na escola. Hoje, em contrapartida, o meu próprio filho fica na escola o dia todo. Então, quer dizer, quando eu o vejo, ele também já está cansado, eu também de ter trabalhado o dia todo, mas preciso me esforçar para que esse encontro seja um encontro de qualidade e que eu consiga fazer desse momento um momento bom, né? E não cada um vai para o seu tablet, cada um vai para o seu celular, cada um vai para a sua televisão. E cadê a conversa? Quando eu não tenho dentro de casa, eu procuro um lugar para ter. E aí pode ser as redes sociais, né?
Exato, e eu acredito que isso até entra num ponto que eu vou perguntar agora, que é a questão, assim, do seu ponto de vista, por que tantos jovens têm essa necessidade o tempo inteiro, assim, de se sentir aceito, de se sentir ali acolhido, né? A gente tem a questão das redes sociais, mas tem outros fatores também que talvez influenciem com que a gente queira sempre estar ouvindo aquele elogio, tá sempre ouvindo coisas boas. Tem algum outro fator? Então, isso faz parte, né? Nós somos seres sociáveis, né? O ser humano, ele precisa se socializar. E pertencer a um grupo é muito característica de adolescente, de jovem. Até mesmo na vida adulta. É tão gostoso dizer, hoje à noite eu vou cantar parabéns para uma amiga. Não é uma festa, mas ela fez questão e me chamou, né? Então, assim, é importante ser aceito. Agora, a gente está falando de novo, né? É interessante a gente falar da base, né? Como que essa base familiar, porque se dentro de casa também é gostoso, se dentro de casa eu também me sinto acolhido, o de fora vem apenas para somar e não para me estruturar, né? Exatamente. Maravilha, doutora, aqui na plateia, Graciele gostaria de fazer uma pergunta. Doutora, eu queria entender em qual faixa etária essas opiniões são mais influentes. É só no público jovem ou tem outras idades também que isso influencia? Então, eu acho que para os jovens é uma fase assim muito determinante, né? Porque o que você escolhe na sua juventude ou o que você pratica na sua juventude pode gerar consequência para o resto da vida, para a vida toda. Mas é sempre bom, né? A gente receber um elogio. Eu acho que isso independe da idade, né? Da criança, o idoso. É sempre bom ouvir do outro. Que bom que você veio. Você tá com uma expressão de felicidade. Como eu gosto de te ver assim. Quem não gosta de ouvir isso? Todo mundo gosta, né? Mas na adolescência, né? Na juventude, nessa fase, é tudo muito mais delicado, né? Os jovens estão muito expostos, né? Eu percebo que, assim, extremamente vulneráveis, né? O tempo todo, todos os lugares oferecendo muitas oportunidades, muitas possibilidades, sem muitas consequências, né? Então, isso realmente é muito preocupante. Essa é uma fase que preocupa bastante. Muito bem. Doutora, mais uma pergunta. O quanto a opinião alheia interfere na construção da minha personalidade? Olha, considerando o inconsciente, a opinião do outro, ela de fato, ela pode te deprimir, ela pode judiar da sua autoestima, né? Mas só vai de fato, permear aquilo que, no fundo, você também concorda. Aquilo que para você também faz sentido. Às vezes não é nem consciente, às vezes é inconsciente, não é? Porque nós somos movidos pelo desejo, pela emoção. Então, uma fala do outro, por exemplo, só pra gente fazer uma analogia, o bullying, né? Sofre o bullying na infância, pode ser um adulto extremamente problemático, sofrido e tudo mais, porque ainda mexe com ele aquela dor, aquelas palavras que ele ouvia na infância, na primeira infância, inclusive, né? Agora, a gente está falando do quanto a ideia do outro, da opinião do outro pode fazer a diferença na nossa vida, né? Depende de quem é o outro e depende do quanto essa ideia é conveniente. Muito bom. E nessa questão da pessoa que se preocupa muito, né? Quando a pessoa tem essa preocupação em excesso, o que ela pode fazer para melhorar, né, o ponto de vista, a recepção dessas opiniões dos outros sobre ela? Ela pode procurar se conhecer melhor, né? Porque ficar esperando apenas dos outros, né? Ouvir o que você tem de positivo, o que você tem de bom, também é estar na zona de conforto. Busca se conhecer. Busca saber quais são suas valências positivas, suas valências negativas. Procure saber mais sobre você mesmo, né? Quem não se conhece de fato é que também supervaloriza a opinião alheia, né? Então, o autoconhecimento também é muito importante. Muito bem. Doutora, a gente vai ajudar ele aqui, o Davi, o pequenininho. Qual é a sua idade? 9. Faz a pergunta pra doutora. Vai com calma, tá?
como é que uma criança vai pra escola, o menino fica tirando onda com ela, dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, pra o menino não ficar com mágoa no coração, não ligar pra o que ele falou. Fica triste não, tá? Até a produção tá chorando. É bem o que eu... emocional pode dar com criança assim, esses dias não, né? Então, mas é bem o que eu disse agora há pouco, o exemplo que eu dei do bullying, né? Porque tem algumas brincadeiras que machucam. Brincadeiras que machucam, de fato, não são brincadeiras, né? A gente está falando de bullying mesmo, né? E eu sempre falo que é importante falar para os adultos que convivem com você, falar para a professora, falar para os seus pais, para os seus responsáveis, o que é que está acontecendo dentro da escola. Porque as crianças não têm como, por si só, conseguir controlar isso. Os adultos é que precisam intervir, é que precisam conversar, tanto com quem está praticando, como quem é vítima dessa prática. Então, os adultos precisam sentar e conversar com as crianças sobre isso. Viu? Aprendeu? E perdoa os amiguinhos, tá bom? É isso aí. E nós somos as ruas também, para poder perguntar a opinião das pessoas referente a esse assunto. Vamos ver agora o que o povo fala. Até que ponto a opinião externa ela pode influenciar nas decisões que você tem que tomar para a sua vida? Eu tenho a minha própria opinião formada, então o que os outros falem, na verdade, não influi para nada no que eu vou fazer ou no que eu penso. Bem, eu acho que ela influencia pra caramba, porque a gente tem informações vindo de todos os lados, então você precisa de pessoas de confiança para te ajudar, te orientar e ir pro caminho certo. Bom, as opiniões externas, às vezes é um ponto positivo ou negativo. Eu utilizo geralmente o ponto positivo, uma opinião para uma coisa positiva. Estou em conflito e com isso eu consigo tirar só a opinião positiva externa para mim. Aí a negativa eu descarto. Para mim, elas não influenciam, elas servem como se fosse uma pesquisa para ver se é a mesma coisa se eu estou pensando. Elas não têm tanta influência assim. Muito bem. A primeira foi com os dois pés no peito. Viu? Eu queria tomar um gancho do que essas pessoas falaram e também do que o Davi, falar David. O Davi, ele comentou, porque assim, a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela tem uma concepção acerca de si mesmo e ela acaba sendo influenciada pelas pessoas a mudar a sua própria essência. Sim. O Davi é fofinho. Aí de repente o pessoal na escola começa a brincar, começa a botar apelido aí desagradável nele e ele vai começar a criar uma consciência, porque a sociedade é só para magros, né? Pelo menos aqui no Brasil é assim. Só é aceito quem é magro não, né? Quem é quase raquítico, né? É o que eles estipulam como padrão de beleza. Sim. Totalmente deturpado e distorcido. Só que para uma pessoa ter essa personalidade, como ele que tem ainda 9 aninhos de idade, o jovem que está entrando na adolescência, eu Sim. quero ter o corpo que eu quiser, eu quero ter a vida que eu quiser. É diferente de uma mãe chegar e falar, olha, você precisa de repente, melhorar a sua alimentação, porque o problema é saúde. Não, Isso. não tem problema nenhum, fez tudo certinho, tá ótimo, super saudável. Como que essa pessoa, de tantas influências externas, falando o que ela deve fazer, Sim. ela consegue focar naquilo que ela quer ser e não se desvirtuar no meio do caminho? Então, hoje pela manhã eu trabalhei no meu consultório, né? E eu estava atendendo um grupo, eu atendo um grupo de mulheres. E falei para elas que eu viria aqui hoje, né? Até para elas assistirem o programa. E pedi licença para contar um pouco do que a gente estava conversando. E a gente estava falando o seguinte, uma delas contou que ela decidiu que queria fazer a transição do cabelo dela. Deixar o cabelo dela encaracolado, enrolado, lindo, afro, do jeito que ela é uma moça muito linda. E ela disse que foi muito difícil isso para ela, né? Que as pessoas perguntavam para ela, mas você não penteia o seu cabelo? Você vai deixar mesmo o seu cabelo ficar ruim? Por que você não faz nada no seu... E assim, ela disse, eu era sabatinada dentro de casa. Você vai sair sem pentear o cabelo? E não era uma questão de pentear o cabelo, ela estava passando por uma fase de transição.
E aí, eu achei isso muito interessante, né? Porque o que as pessoas pensam, se você não tiver muito certa daquilo que você decide para você, todas essas conversas magoam muito. E ter que explicar para cada uma dessas pessoas, não é que eu não penteio, é que eu tô passando por uma... Poxa, é muito cansativo, né? Também, é constrangedor. Né? E aí eu linkei com outro exemplo que eu tive, né? Que deve falar de criança também, né? Há um tempo atrás eu estava numa festa de aniversário e eu tenho um filho de 4 anos. E ele é um molequinho bem sapeca, o Pedrão. O Pedrão, ele é bem safadinho. Então, ele corre pra lá, corre pra cá. E aí eu sei que ele é uma criança que não para. E aí uma mulher chegou pra mim e disse assim, mas o seu filho, eu imaginei, ela vai falar que ele não para, né? Mas tudo bem. Ela disse assim, como ele tá grande, né? Falei, tá mesmo. Aí ela falou pra mim, mas o mais estranho de tudo é que ele é tão bonito, mas ele não é loiro e nem tem os olhos azuis. E o meu marido é negro, meu filho não poderia ser loiro e ter olhos azuis. E aí aí ele me perguntou, sou bonito, mamãe? Falei, você é lindo. Né? E aí eu conversei sobre isso, entendendo o seguinte, que talvez essa pessoa que fala do cabelo da moça lá do grupo e que também fez o comentário sobre o meu filho, são pessoas que entendem que só existe um modelo, só existe um padrão de beleza, que todos precisam usar o número X de roupa, que todos precisam ter um cabelo de uma determinada maneira, ou liso ou não sei como, e que todos precisam ter olhos claros para poder ser considerados pessoas. Então essa pessoa é bonita. Isso não é verdade, porque a gente começou isso aqui falando, né? Não importa qual é o seu gosto, qual é a sua crença, precisa ser respeitado. E é por isso que a gente precisa estar bem fortalecido para que isso não machuque a gente de verdade. É triste, em pleno século XXI, ouvir umas coisas dessas, né? Era pra gente estar um pouquinho mais evoluído só, né? Exatamente. E nós vivemos num mundo tão diverso, né? Poxa, gente, o diferente é legal. É ótimo. E, doutora, embasado justamente nesse ponto que a senhora trouxe, penso assim que algumas pessoas não falam nem por mal, né? Não percebem, né? Algumas pessoas... Sim, mas outras não falam por mal, elas não têm essa consciência. Como que nós damos um toque ou um alerta para essa pessoa que já está começando a ser inconveniente na hora de dar sua opinião sobre o outro e não percebe? Pois é, acontece que nesse momento, se você conseguir, né, de uma maneira educada, falar, porque assim, é um momento que está machucando. Normalmente a gente se esquiva, pede licença, ou dá uma risada e sai, né? Mas se você se sente confortável para falar, olha, talvez esse seu pensamento não tenha só essa possibilidade. Existem várias possibilidades de modelos de cabelo, existem várias possibilidades de modelos de corpo, nem todo mundo, né? Então assim, e dizer, olha, chega a beirar ao preconceito, isso machuca, isso não é legal, mas eu também não sei se a outra pessoa está preparada para ouvir isso, porque pode entender também como um melindre, né? Eu não quis te ofender, né? Então analisar toda a situação e com jeitinho. Pois é. Certo. Doutora, aqui na plateia, Tiffany. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que se importa muito com as opiniões alheias? Então, acho que primeiro oferecendo ela assistir esse programa. Carol? Não é? Vai reprisar no YouTube na semana. Copia e cola. Não é? Acho que esse programa ajuda bastante. E falando, né? Perguntando para ela o que ela pensa sobre ela mesma. O que ela define sobre o que é bom, o que não é. E assim, pensando, agora a gente está falando dessa questão da estética, né? Agora sobre valores morais, existe aí um que é saudável, que é nocivo, tem coisas que podem parecer bacana, mas que não são saudáveis. É diferente do que a gente está falando agora, de ter um cabelo assim, ou um corpo de outro jeito, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? E então assim... pergunta para ela do que de fato ela gosta, que ela precisa entrar em contato com ela mesma, saber o que gosta, saber o que é legal para ela, para depois ter um ouvido, né, poder ouvir as outras pessoas. Do contrário, ela nunca vai ter uma opinião própria, né? Ótimo. Muito bem, é isso aí.
Olha, é um tema que daria pra gente passar mais uma hora aqui tranquilamente falando sobre isso, mas o programa tem que seguir. Primeiramente, queria agradecer a presença da senhora, doutora, agradecer também toda a dica que a senhora deu aí e pedir os seus contatos também, por gentileza. Obrigada a vocês, né? O meu telefone é 11 99142 7553 e o meu e-mail é fsirlene@yahoo.com.br. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E é isso aí, galera. Deixa eu dar rapidamente o meu parecer em relação a todas essas coisas, olhando, claro, obviamente sempre por um olhar da Bíblia, da Palavra de Deus. Primeiramente, a Palavra de Deus, ela mostra como nós devemos nos portar diante de toda e qualquer situação, seja dentro de casa, seja na escola, na faculdade, aonde você estiver. Nós temos uma vida que nós devemos seguir, que é a vida com Cristo. E se nós seguirmos os princípios de Cristo para podermos viver, nós devemos nos preocupar primeiro com a opinião de Deus. A gente fica pensando, será que importa o que as pessoas pensam de mim? Mas já parou para pensar, importa muito o que Deus pensa de você. Deus olha para nós e Ele espera que as nossas atitudes sejam parecidas com as de Cristo. E qual é o maior mandamento de todos na palavra de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho a certeza que se você amar o próximo como a você mesmo, você não vai ver defeitos, você vai olhar para a pessoa e vai ver realmente sempre alguém abençoado, alguém de quem você pode orar se ele não estiver no caminho certo ou não estiver fazendo a coisa certa, mas a gente fica apurrinhando a pessoa ali, falando, sempre que ela está errada, que a forma que se veste está errada, que a forma que ela vive está errada, que isso está errado, que aquilo está errado. Aí devemos realmente olhar para dentro de nós e ver, importa o que Deus pensa de cada um de nós, importa o que Deus espera que nós sejamos. Nós temos que ser pessoas boas para poder ajudar o próximo, abençoar as pessoas e ser uma bênção para quem quer que seja. Então olhe para você, olhe para o espelho, veja aquilo realmente que você tem sido e veja que você pode melhorar. E você que gosta de ficar falando mal dos outros, ficar falando mal de todo mundo, que gosta de ficar opinando em tudo que não deve, vá ler a Bíblia, só isso, tá bom? É a única coisa que você tem que fazer. Vamos construir um mundo melhor aqui e fazer a coisa ser uma bênção como deve ser, tá certo? A alegria é garantida em frente à televisão. Não solta o controle que hoje Deus está na direção. Reúne sua família, todos os seus amigos